Estamos aqui com o senador Espiridião Amin, candidato ao governo de Santa Catarina, nesse encontro, que é uma entrevista da sabatina dos candidatos a governador da FEComércio, baseada na Carta do Comércio, que é um documento que é elaborado a cada 4 anos para ser entregue aos candidatos ao governo e também ao Legislativo. Dessa forma, a FEComércio pode contribuir no processo político, expondo as demandas dos empresários do setor e as políticas públicas que devem ser priorizadas. Agradeço aqui a presença do senador Espiridião Amin. O perfil da entidade é propositivo, por isso aqui é uma sabatina, não é um debate. Então, o foco é mais no espaço que os candidatos a governador, o futuro governador está aqui presente também, para fazer as propostas em cima dos desafios apresentados pelos empresários dos setores representados, candidato. A FEComércio, ela congrega mais de 500 mil empresas que empregam mais de 1.200.000 trabalhadores em todo o estado, além de ser a gestora do SESC e do SENAC, com quase 100 estruturas em Santa Catarina. Estou aqui como um representante, vou fazer algumas perguntas que são iguais para todos os candidatos, outras são inspiradas na própria Carta do Comércio, em temas que abarcam outras demandas da sociedade e um pouquinho de política no final. Então, eu vou começar por essas perguntas que são iguais a todos, por isso eu vou lê-las, porque garante que são as mesmas palavras para todo mundo. Então, senador, a inflação e o poder de compra dos consumidores foram apontados na pesquisa da Carta do Comércio como os principais obstáculos dos empresários entre os 33 indicadores. Nos últimos 2 meses, medidas de desoneração e redução de impostos para alguns itens essenciais, como combustíveis e energia, ajudaram a reduzir a inflação, mas os riscos ainda são persistentes. Além disso, a renda real dos trabalhadores de Santa Catarina ainda não voltou aos patamares pré-crise da pandemia. Na sua gestão, se o senhor for eleito, a redução de alíquota será estendida para outros produtos para reduzir efeitos inflacionários no custo das empresas e na renda dos trabalhadores? Bom, em primeiro lugar, eu quero saudar esta oportunidade que a gente tem de debater temas que são fundamentais para a economia de Santa Catarina. O comércio tem um papel extraordinário, por isso eu quero saudar todos os que representam esse segmento fortíssimo da nossa economia, fortíssimo e fundamental da nossa economia, na pessoa do presidente Danhone, Hélio Danhone, e de todos os dirigentes e, acima de tudo, dos empresários e dos seus colaboradores que fazem funcionar a sedução. Eu costumo dizer que comércio é sedução. Não apenas na primeira operação, mas principalmente a partir dela, quando vai se estabelecendo um vínculo, que o e-commerce não vai conseguir derrubar nunca, porque nós somos seres humanos e sempre desejaremos saber quem está do outro lado. Então, o comércio, claro, tem crescido e com a pandemia cresceu muito no e-commerce, mas nós nunca vamos perder a imagem da busca da confiança na relação entre o consumidor, o comprador, e aquele que me vende, sob a sua chancela, um produto ou um serviço. Então, com essa pequena homenagem, eu quero dizer o seguinte: nós não fizemos a reforma tributária ampla, global, abrangente, simplificadora da carga tributária, mas fizemos muitas coisas da pandemia para cá. E estas isenções seguiram uma sequência lógica que permitiu ao Brasil ter resultados, neste momento, únicos no mundo. Primeiro semestre, Estados Unidos, recessão, nos 2 trimestres. Europa, uma situação dramática, que nos preocupa até como parceiros que somos, tanto dos Estados Unidos, nós principalmente, Santa Catarina, que temos os Estados Unidos como principal parceiro comercial internacional. E a Europa, que tem toda a diversificação e a facilidade que a União Europeia cria e as dificuldades que ela também cria. Ou seja, são 2 parceiros muito importantes e enquanto eles estão embretados com inflação e recessão, e a Europa ainda com a questão energética, nós vamos crescer 3%. Então nós temos que fazer um esforço para manter a flecha para cima. Ou seja, temos que
manter esse esquema de aquecimento da economia por indução fiscal também, ou seja, tributária. Eu lembro que logo depois da enchente de 83, que foi a maior crise econômica que eu vivenciei no Estado, nós criamos o Estatuto da Microempresa e reduzimos a cobrança, na época do ICM, sobre as vendas a prazo. E não houve queda de receita, já naquela época. Então eu aprendi que a capacidade contributiva é algo que você tem que ter sempre em mente. Não adianta querer agarrar o que não existe. Agora, se você deixar o empresário, o comércio, o mercado terem fôlego, eles vão te devolver isso, apesar das imperfeições do sistema tributário. Então, nós vamos procurar parceria para continuar nesse nível estadual tem margem para mexer em imposto para reduzir? Eu acho que nós temos margem, primeiro, para não sermos ultrapassados por vizinhos. Uma regra que eu sempre adotei e nunca expus o Estado de Santa Catarina na guerra fiscal foi a seguinte: eu não quero que algum empresário saia daqui porque o vizinho está oferecendo vantagem. Eu prefiro que nós tenhamos uma competição de qualidade e não antropofágica, ou seja, de pegar um pedaço de lá, porque depois ele vem aqui e pega o outro. Então, eu acho que a tributação deve ser considerada, principalmente a de consumo, uma coisa neutra, mas você tem que estar vigilante com as competições. Por exemplo, nós vamos alargar muito a nossa via portuária. Não tenho dúvida que nos próximos 10 anos nós vamos ser o segundo estado portuário do Brasil, disparado, com 30 terminais portuários. Então nós temos que ter uma legislação inteligente para acompanhar isso. Segundo, nós vamos ter um grande campo de reindustrialização inteligente e, portanto, de comércio de produtos industrializados produzidos em Santa Catarina. Então, essas transformações de origem do produto, exportação e importação e fortalecimento da nossa indústria, tem que nos deixar parceiros, tanto do interesse da FEComércio quanto da Fiesc, porque serviços, turismo e indústria tem que levar em conta a nossa competitividade. Essa vai ser a nossa aposta. Que setor vai ser escolhido para essa injeção de impulsão, digamos assim, vai levar em conta sempre se essa vantagem representa um benefício para o consumidor local, para a geração ou manutenção de emprego e para o desenvolvimento da nossa competitividade. Portanto, qual é o setor que é prioridade? Pode ser qualquer um que vai ser analisado, mas tem que ter esse tripé: consumidor, competitividade e emprego. A segunda maior dificuldade apresentada na pesquisa da Carta do Comércio foi a captação de recursos, sobretudo pelo custo do crédito. Em pouco mais de um ano e meio, a Selic passou da mínima histórica, 2%, para patamares iguais a 2016, 13,75%, elevando o custo dos empréstimos e minando novos investimentos. Quais as medidas para ampliar as linhas de crédito e, especialmente, reduzir os custos da captação de recursos para as empresas? E aí um ponto especial aqui para a FEComércio. É possível criar um programa especial de incentivo aos investimentos para o comércio, serviço e turismo aos moldes do PRODEC, que beneficia a indústria? O PRODEC, quando foi desenvolvido, ele tinha como grande instrumento o diferimento do imposto. Isso significa mexer no caixa do Estado. Eu acho que os moldes do programa podem ser considerados, mas dentro dessa avaliação. Isso vai representar mais competitividade? Vai beneficiar o consumidor? E, finalmente, vai gerar emprego? Sob esse aspecto, eu, governador, estarei pronto para negociar. Qualquer coisa é boa, desde que leve em conta esse tripé. Isso vale, inclusive, para avaliar o custo-benefício de incentivos fiscais que hoje montam a mais de 16 bilhões em Santa Catarina. Eu não sou contra o incentivo fiscal, acabo de dizer que sou a favor. Agora tem que ter alguma avaliação. E nesta avaliação, entre outros elementos, estes 3 são exigíveis.
Em relação à questão do custo do crédito, considerando que o Estado tem instrumentos como o BRDE, o Badesc, alguma proposta? Olha, eu acho que nós temos que levar a sério a criação do fundo preconizado pelo BRDE. Mas isso envolve também uma discussão com os estados vizinhos. Mas nós precisamos, sim, de uma fonte de financiamento, ou como preferem dizer, funding, para não é fazer generosidades, mas estimular. Nós precisamos disso. E acho que o grande mecanismo, além de no Estado a agência de fomento Badesc, mas sem dúvida alguma o BRDE tem uma carta, um currículo, né, uma expertise que deve ser levada a sério. A terceira pergunta, que é igual a todos os candidatos, a pesquisa da Carta do Comércio apontou que a educação deve ser a política pública prioritária para a próxima gestão. A qualificação profissional é um dos principais responsáveis pelo aumento da produtividade do negócio. Na última década, a quantidade de pessoas trabalhando no comércio, serviços e turismo com formação básica completa ampliou de 64,2 para 78,3, que apesar de alta, é um número considerado ainda baixo. Sim. Quais as medidas para ampliar a qualificação básica e técnica dos trabalhadores do setor do comércio? Olha, além disso, qual o papel do Sistema S, em especial do SESC e SENAC, na execução dessa política? parceria. Nós não precisamos construir escolas. Nós temos que aproveitar o nosso ativo escolar e educacional. Sistema S, entidades comunitárias, a ACAF, institutos federais, universidades federais e universidade estadual, privadas, para quê? Para centros de inovação, para formarmos uma grande trilha do novo ensino médio. Este ano, 2022, é o ano da inauguração do novo ensino médio. Eu não estou aqui desprezando pré-escola, nem ensino fundamental, nem o ensino superior. A bola da vez é o ensino médio, é onde está havendo evasão. Por quê? Porque um jovem com 16, 17, 18 ou mais, nessa faixa de idade, 16 a 21, ele sabe o que ele precisa para viver e competir. Se a escola, quando eu falo escola, não é um estabelecimento, é essa congregação de talentos que nós temos, não tiver professores sempre atualizados, o ensinador tem que estar atualizado e valorizado por isso. O aprendedor não fica na escola. O aluno não sendo atraído por uma educação digital, moderna, prática, 360, 480 horas para um módulo, para um curso profissionalizante, que pode ser fruto, primeiro, da vocação regional e, segundo, dessas forças vivas que existem em todo o estado de Santa Catarina, ele não vai ficar. Ele só vai ficar se ele perceber. Ele não é mais uma criança. Ele não está mais cumprindo o dever de alfabetização. É uma ligação dele com o mundo real. Se o ensino que é ministrado não está conectado com o mundo real, ele não fica lá. Portanto, a injeção primeira que nós temos que fazer no ensino médio, baseado na lei, que é o novo ensino médio, e na trilha da profissionalização. E talentos não nos faltam. O que nós vamos precisar é reconhecer que todos precisamos nos atualizar. Todos. Desde os mais velhos até os mais moços. Porque o mundo está correndo para a educação digital, para a tecnologia de informação e comunicação. Enfim, o mundo não é mais analógico e nunca mais voltará a ser. Daqui para frente a corrida é digital e nós temos que estar habilitados para não sermos ultrapassados Como pelos fatos. fazer, senador, para que isso chegue na prática, funcione na prática, que chegue ao aluno? Ampliar as vagas. Ampliar as vagas, as oportunidades. As oportunidades. Isso vai, primeiro, precisar dessa parceria, que vai sendo aumentada. Você não precisa começar com um time completo. Você tem que mostrar a eficiência, ter bons exemplos. O bom exemplo funciona quando se trata de qualificação para o mercado de uma maneira, é um rastilho, desde que esteja no caminho certo e produza os efeitos práticos que eu mencionei. A pesquisa que gerou a Carta do Comércio também perguntou sobre a administração pública. E aí, a primeiro e o segundo lugar se relacionam, porque o primeiro lugar é o ponto que é o tamanho da máquina, o segundo ponto que mais questionado pelos empresários. E o primeiro ponto é a burocracia.
burocracia e tamanho da máquina estão relacionados. O senhor, o que a gente pode esperar em termos de racionalização da máquina, reforma administrativa? Todo governador que assume acaba fazendo uma reforma administrativa. O senhor já tem uma na cabeça? Não é o meu caso. Eu sou professor de administração e acho que reforma administrativa demanda muito tempo. Não é que eu seja contra a reforma administrativa. Você vai fazer uma reforma administrativa, todo mundo fica preocupado com o que ele vai ser. Não, você tem que agir nas questões essenciais. Educação, que eu disse que é a primeira, saúde, um choque de meritocracia. Quando eu falei que o ensinador tem que ser atualizado, eu estou querendo dizer o seguinte: eu vou medir o teu sucesso pelo sucesso do teu aluno. Dentro desse guarda-roupa, você pode fazer vários tipos de vestimenta, né, de acordo com a vocação regional. Segundo, na saúde, resolutividade. Tem que ter um indicador, tem que ter um resultado que espelhe prêmio ou correção. Isso significa implantar políticas de meritocracia? Meritocracia. Mas eu não posso falar em meritocracia para todos, de uma vez só. Prioridade é a educação. Segunda grande demanda é a saúde. Nós precisamos nos organizar regionalmente. Não é para acabar com a ambulância-terapia, mas é para reduzir a distância entre a minha casa, na média, e onde é que eu vou ser tratado. Porque nós estamos vivendo mais, as doenças também estão ficando mais complexas. Por exemplo, se eu tivesse que escolher agora, aleatório, me dá um caso. Nós colocamos radioterapia no Hospital Regional de Chapecó no ano de 2001. Uma revolução, porque acabou com a ambulância-terapia? Não. Mas quem mora em São Miguel do Oeste não precisou vir para Florianópolis para fazer o tratamento oncológico. No momento da sua fragilidade, ter que se despedir da sua região. Não, reduziu para Chapecó. Esse modelo eu conduzo agora para outro. Hemodiálise infantil. Só existe essa habilitação em Santa Catarina, em Joinville e Florianópolis. Ou seja, eu fiquei perplexo quando vi uma mãe do oeste de Santa Catarina morando em Joinville com um filho no colo, amamentando, porque a filha, que também é pequena, estava internada no belíssimo hospital, Dr. Gesser do Amarante Faria, cuja obra física eu toquei no meu governo, e que presta um excelente serviço, mas isso é desumano. Nós temos que levar esse tratamento mais perto da casa dessa pessoa. Então, essa regionalização dos serviços de média e alta complexidade vai exigir o quê? Resultado. Eu chamo de indicadores. É o resultado. Depois, na segurança. E se premia como? Se premia com salário? Se premia com formas de remuneração temporárias, que podem ou não, mais tarde, ser incorporadas. Mas tem que ter um prêmio que signifique valorizar a função e também em aspecto de remuneração. Ou seja, tem que estimular de verdade medalha e um pouquinho mais de dinheiro honestamente conquistado. Quando o senhor fala da ambulância-terapia, das longas viagens que muitas vezes são feitas para tratamento médico, há uma questão extra nesse padecimento, que é a situação das estradas em Santa Catarina hoje. Isso foi uma das demandas da carta, na pesquisa da Carta do Comércio, a melhoria da condição das estradas estaduais. A gente teve vários modelos já, teve criação de secretarias que iam executar as obras, não funcionou. O atual modelo também deixa a desejar. Qual é o modelo do Espiridion Amin para manter as estradas em boa situação? Nas estradas de maior volume, estaduais, exatamente. Estradas federais eu já falei. Nós temos que participar financeiramente das obras federais e abater os valores investidos na dívida pública do Estado. Isso é honesto, já foi aprovado pelo Congresso, as razões do veto são esfareladas. Então, com a nossa mobilização... O senhor ficou decepcionado com o veto do presidente Bolsonaro? Acho que foi um veto formal. Um veto formal. Quem lê as razões do veto que foram apresentadas, aqui não tem decisão política. Eu estou falando de decisão e parceria políticas. Decisão e parceria políticas. O que nós estamos pedindo é honesto, é sério, é justo.
Então nós vamos nesse caminho. Essas são as federais. As estaduais, vamos falar de uma hierarquia simples. As de maior movimento, nós temos que conceder. Parceria público-privada. Então, quais o senhor imagina concedidas, por exemplo? Olha, por exemplo, a SCT 283, que vai ao longo do Rio Uruguai, desde Concórdia até Itapiranga, está faltando o trecho até Itapiranga, ela não vai ser federalizada. Então nós temos que conceder e, mediante um subsídio que a própria lei da parceria público-privada permite, a cobrança do que se chama pedágio, que não será pedágio, será free flow pelo uso da rodovia. Essa lei é minha e a qualificação técnica para isso já está sendo estudada. Significa cobrar pelo quilômetro rodado? Cobrar pelo quilômetro rodado, onde todos pagam menos. E o Estado suportar, como reza a lei da parceria público-privada, o custeio dessa manutenção. E nas rodovias pioneiras, nós temos que ter um plano de manutenção do próprio governo, que só tem que ter uma característica: permanente. Porque a manutenção de rodovias federais é espasmódica. Por isso, muito cara e com muito sofrimento até que seja feito. Outra questão de infraestrutura apontada na pesquisa da Carta é a questão da mobilidade urbana. E quando se fala em mobilidade urbana em nível estadual, a gente pensa nas regiões metropolitanas. O senhor pretende fazer, o senhor pretende ser parceiro dos municípios nessas questões de regiões, especialmente das regiões conurbadas? Seja sob a forma de revitalização das regiões metropolitanas, acho que o Estado perdeu com a extinção da região metropolitana. E vou te dar um exemplo. Quando tínhamos a região metropolitana da AMESC, a região carbonífera, qual era a prioridade? Anel de contorno viário de Criciúma. A obra não foi concluída ainda. Com região metropolitana, você cria uma prioridade e essa prioridade tem que ser esgotada, ou seja, implantada. Esgoto sanitário é uma matéria típica de bacia hidrográfica e de região, seja ela uma associação de municípios, seja ela uma região metropolitana. Não tem cabimento, por exemplo, que Camboriú e Balneário Camboriú não tenham um sistema de esgoto integrado. É um absurdo. Isso não pode acontecer. Mas são os municípios que têm que se entender, mas o Estado é o indutor. O Estado, o Ministério Público. Nós temos que agir para cumprir um plano nacional, que é o Marco Legal de Saneamento. Através de que instrumento o Estado bate na porta de duas cidades que têm prefeitos eleitos, às vezes de partidos diferentes? Na mesma porta em que eles batem. É só acertar o idioma. Olha, pessoal, essa mancha você não pode carregar e o Estado também não pode. Independente de quem é o concessionário, nós vamos ter que intervir nisso aí e estabelecer uma meta. Eu pergunto para você, tem alguma dificuldade para financiar isso? Quem compra um apartamento, o sujeito de São Paulo que compra um apartamento por 10 milhões em Camboriú, não é nenhum marciano. Ele existe. O que representa estar numa cidade? Ela tem sistema de esgoto que foi executado no meu governo, em 85. Claro que foi um embrião perto do que hoje, mas foi inaugurado em 85, pioneiramente. Mas não tem a potabilidade da água, nem ela está limpa, porque o aglomerado urbano, que nesse caso representa 2 municípios, e aliás Camboriú, segundo o meu filósofo e geógrafo Isaac Borba, quer dizer Rio Limpo. Não é irônico? Isso tem que ser resolvido. Como? Olha, com vergonha. Primeiro requisito. E a partir da vergonha, a determinação e a prioridade. Com muita determinação. Estou dando este exemplo, sem ofender os 2 municípios, porque isso ocorre em todas as cidades, cuja divisa é apenas política. O rio tem montante e jusante. Até o mar, ele tem que ser tratado. Santa Catarina tem uma posição de destaque no comércio exterior em nível nacional, é o segundo maior importador de Santa Catarina, tem muitos negócios também, nossas exportações são destaque, temos um volume portuário impressionante pelo nosso tamanho em nível nacional. E vamos ser o segundo do país. Estamos condenados, entre aspas,
a isso. Vamos a 30 terminais em menos de 10 anos. E eu queria saber qual é como o senhor considera, e o senhor já foi governador 2 vezes, o papel do governador nessa questão do comércio exterior. A gente não tem visto, por exemplo, o governo viajar para o exterior, buscar investimentos. O senhor acha que esse é um papel a ser desempenhado pessoalmente pelo governador, ou isso era mais uma coisa de marketing? Não, era pessoalmente necessário. Era preciso que a autoridade política fosse a Rússia. Para quê? Para apresentar o nosso produto e ajudar a termos uma credencial para exportar diretamente para a Rússia. Foi necessário visitar a Arábia Saudita, logo depois dos atentados de 11 de setembro de 2001. O governador de Santa Catarina foi a primeira autoridade brasileira que apareceu por lá, nos Emirados. Até não pude ir aos Emirados por causa do problema de estiagem que nós enfrentamos, mas a Arábia Saudita, ao Kuwait, para prestigiar a nossa exportação e levar novos produtos. Então, tem que ter uma atividade política nisso. É o que fazem todos os estados hoje. Nós fomos pioneiros. Visitar Bangalore, na Índia, há 20 anos, 22 anos, para fazer uma ligação com a nossa vocação em tecnologia da informação, isso não foi uma pirueta. Isso foi uma ação na hora certa. Então, o Estado tem que usar as suas federações, são a representação tanto dos trabalhadores quanto dos empresários, mas tem que ter o governo como imagem política, até para sensibilizar as autoridades nacionais. E sensibiliza. Porque Santa Catarina tem, desde então, e antes mesmo, uma posição internacional diferenciada. E aí você vai me permitir. Você acha que é por acaso que Santa Catarina é o único estado brasileiro que tem uma âncora na bandeira? E mais, qual é a imagem que você faz do estado de Santa Catarina no mapa? É um cone? É uma chuleta? 100 quilômetros de ligação com a Argentina e 550 com o mar? E as riquezas que nós podemos ter do mar não é só a pesca, não. Não é só a cultura do marisco, da ostra, da vieira. É mais do que isso. A nossa vocação é o mar, porque nós temos muito mais de fronteira com o mar do que com a Argentina. Nós somos diferentes, por exemplo, do Paraná. Nós temos que ter uma habilitação para o mar, que vai ser ampliada pelo projeto de lei 576, da geração de energia em offshore. Eólica, solar, das marés e das ondas, e de tudo mar que tenha, de tudo mais que o mar nos ofereça como fonte geradora de energia renovável, limpa. O Estado tem que ser ligado nisso aí, que vai lhe dar receita. Porque 25% que for gerado nessa energia offshore é para o Estado e para os municípios. 12,5% para o Estado, 12,5% para os municípios. Uma dessas vocações que o mar nos traz é a vocação turística. Não apenas o mar, porque Santa Catarina toda tem vocação turística, mas muitas vezes não é tão explorada a vocação latente que tem em muitas regiões. Como é que o governo como é que o senhor vê a gestão do turismo nos governos mais recentes o que pretende mudar? Eu não quero ser impiedoso com o atual governo, porque a pandemia realmente bagunçou o turismo, o comércio, os eventos. Mas você vê como está voltando rapidamente. Santa Catarina é um imenso parque de diversões, ou de alegrias, ou de paisagens que encantam o brasileiro. É só ver a corrida da neve, né? Serra do Rio do Rastro. Mas mesmo assim, o turista sobe e não encontra grande infraestrutura. Serra Dona Francisca. Grande estrutura quando procura neve. Se tudo correr bem, vou ter o privilégio de inaugurar, mas o mais importante é que o Estado vai ganhar a Serra do Corvo Branco. Como temos lá Serra do Faxinal, a 285, o Estado é muito rico, o seu interior é belíssimo. Então, nós temos o principal para o turismo, que é o produto. Saber envelopar, isso é estimular o empresário. Eu conto aí com a qualificação do jovem. Está vindo aí uma geração de empreendedores que se preocupa com o ambiente, que vai ajudar, por exemplo, a transformar
o Parque da Serra Catarinense, uma coisa extraordinária. Vai mostrar o nosso mel de Bracatinga. Ninguém tem isso. Aliás, o Paraná e o Rio Grande tem um pedacinho. Isso é uma dádiva de Deus. Como os nossos vinhos. Os vinhos de altitude de Santa Catarina são imbatíveis. Isso significa qualificar pessoas. O empregado é outro. Ele já fez uma escola, ele tem orgulho do que faz. Então, esse bom momento, ambiente, turismo e cultura, tem que andar juntos. E eu quero dizer que eu quero ajudar a fazer isso. Santa Catarina é um exemplo de turismo associado à cultura e à preservação do meio ambiente, entendida como uma forma de ter marca, registro e ganhar dinheiro. Senador, o senhor é um caso raro de longevidade na vida política, na vida pública. Mas eu nem tenho cabelo branco. Isso é maldade sua. Isso é uma questão de certidão de nascimento. Prefeito de Florianópolis nos anos 70, foi governador nos anos 80, muito jovem, ressalve-se, governador nos anos 80, governador nos anos 90. Duas gestões... Virei o século. Duas administrações muito bem avaliadas em suas épocas. E o senhor retorna para uma disputa de governo de Estado nesse momento, mas um Estado bem diferente do que o senhor administrou, numa sociedade diferente do que o senhor administrou. O que o Espiridion Amin, com a sua experiência, pode trazer para o mundo que é o mundo do Uber, do iFood, da criptomoeda, da startup, um mundo que mudou, um mundo que é muito diferente do mundo em que o senhor foi governador de Santa Catarina? Olha, você vê que nós tivemos a visão dessa mudança quando, em 85, apostamos no Parque Tecnológico. Foi o governo do Estado que ajudou a embalar isso. Em 85, temos o segundo Parque Tecnológico do mundo. Só perdemos para Bari, na Itália, com esse modelo. Então, alguma coisa a gente sentia. A outra a gente foi estudar, né? Eu quero saber quantos governadores você conhece que, depois de terem sido governadores 2 vezes, foram para a escola fazer mestrado e doutorado, em escola pública. E sempre voltado para quê? Gestão pública por indicadores, leia-se por resultados de natureza econômica, de natureza social e de sustentabilidade. Então, eu acho que Deus me deu essa energia da curiosidade, que é o que pode mudar o mundo, é a curiosidade, e da busca de respostas. Aprendi a ouvir mais e gosto muito de aprender. Quando alguém me convence com argumentos de que a minha tese tem que ser modificada, eu não me sinto empobrecido, eu me sinto enriquecido, porque aprendi alguma coisa a mais. E é isso que eu quero oferecer. Se eu quisesse me acomodar, eu poderia simplesmente cumprir o meu mandato de senador. Eu não tenho nenhuma pretensão depois de 2026. Eu quero escrever sobre história, quero me dedicar um pouco à cultura, que eu gosto, mas acho que posso dar a Santa Catarina, nesses 4 anos, um rumo nesta direção que nós estamos falando. E depois, entregar o bastão para quem me suceda com a certeza de que tentei cumprir o meu dever. Se não for bem sucedido, vou cumprir o meu mandato com o mesmo gosto que eu tenho pelo mundo das ideias, para tentar melhorar, de alguma forma, o Brasil. Senador, o seu partido Progressistas, ele apoia a nível nacional a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Aqui em Santa Catarina, o Partido Liberal, o partido do presidente Bolsonaro, tem um candidato também a governador, que é o senador Jorginho Melo. E a gente percebe cada vez mais, a campanha vai afunilando, uma disputa entre o senhor e ele por esse eleitor que é simpático ao Bolsonaro e que é maioritário aqui em Santa Catarina, indicam as pesquisas. Por que o candidato, o eleitor que gosta do presidente Jair Bolsonaro deveria escolher o senhor e não o Jorginho? Primeiro, eu acho que nós temos que dizer aqui no âmbito da FEComércio que nós não podemos cometer o erro. Não foi bom para Santa Catarina votar num número para governador. O número do Bolsonaro, o número do governador. Não foi bom. O Estado viveu aí problemas desnecessários nesses 4 anos. Eu não estou culpando o governador, estou culpando a natureza da escolha. Então agora você tem no quadrante dos que vão votar no Bolsonaro não apenas o candidato do PL e o Espiridion, tem outros. O que eu digo é o seguinte, não siga
um número. Escolha, compare. O que é o consumidor? Ele compara, não só o preço, compara na busca de uma coisa chamada confiança. O que eu quero oferecer é essa insistente solicitação. Não vá pelo embalo, não escolha pelo número, não vote num número. Veja se a pessoa tem experiência administrativa. Veja se ele já decidiu coisas na cadeira que não é confortável de gestor público. Não é confortável, não. Tem que ter prioridade. Quando você escolhe essa, você não pode atender a outra. Então, eu tenho para oferecer uma experiência que eu considero bem-sucedida, limpa, para Santa Catarina dos próximos 4 anos. E faço essa proposta de que você analise, respeitando a sua decisão. O que eu conclamo é que não vá na onda. Eu sou eleitor do Bolsonaro, mas não quero o Bolsonaro para mim. Bolsonaro, eu convivi com ele desde 1991. Chegamos juntos ao Congresso. A Ângela chegou também. Ela não vai gostar que eu diga isso. Mas em 1991 ela chegou deputada, o Bolsonaro chegou deputado e eu cheguei senador. Temos uma relação sólida, de amizade. Agora, eu não vou querer dizer que o Bolsonaro é meu. E outros querem dizer. O Bolsonaro não é de ninguém. O Bolsonaro é uma figura extraordinária da nossa política. Você pode apontar os defeitos, eu também posso, mas ele representou para o país uma chacoalhada boa, que está criando uma cultura que vai ser temperada com o tempo. Vou votar nele de novo. Em 2018 eu votei sem que o meu partido estivesse junto, agora está. E até porque dos 28 anos de deputado, mais de 20 foram no PDS, PPR, PP, ou seja, no progressista. Então, mas não é por ser amigo do Bolsonaro que você vai votar em mim. E também não vai votar em ninguém que se diga dono do Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro é seu eleitor. O Bolsonaro não vota aqui. E nós temos que ter uma relação institucional, além da relação pessoal. E é por isso que eu me habilito. E peço votos para ele, Bolsonaro, para o meu candidato a senador, o Kennedy Nunes, que tem uma posição muito firme em face de alguns equívocos que ministros do Supremo estão praticando. Não vou falar sobre esse assunto aqui, mas você sabe do que eu falo, especialmente do inquérito 471, que não é democrático. Peço votos para os nossos companheiros e companheiras, candidatos a deputado federal e deputado estadual da coligação, progressistas, Federação PSDB, Cidadania, PTB, e tenho orgulho de ter como parceiro, na chapa de candidato a governador, um homem da envergadura do ex-senador Dalírio Beber, um homem correto, organizado, que vai ser um grande parceiro se nós chegarmos ao governo. É isso que eu vim fazer aqui, responder as suas perguntas respeitosamente, fazer um apelo a que você compare, como você faz inclusive na feira, quando vai comprar. Tem que comparar vantagens. E escolha o seu candidato a governador, que é o meu caso, com a confiança que você tiver. Pergunte, se você é jovem, pergunte para sua mãe, para o seu tio, para o seu avô, para o seu professor, para alguém da sua confiança. Certifique-se e, tendo confiança, vote. Senador, governos acertam e erram. Sim. Alguns mais acertam do que erram e vice-versa, é o eleitor que julga depois. O senhor foi governador 2 vezes, logicamente acertou e errou. Que erros o senhor não quer repetir se for eleito novamente? Ouvir mais. Quero ouvir mais. Você há de convir que um governador eleito com 34 anos de idade, ele tem que ser um pouco mais impetuoso do que hoje, né? Então eu acho que ouvir mais. Por isso a minha proposta para o jovem não é, olha, você vai dirigir tudo no Estado, não. Eu quero encostar em você, escolhendo até uma alternância de sexo, né? Mulher, homem, jovem e experiente. Colocar em sintonia para promover a maior renovação política, administrativa e empresarial
que cada um vai conduzir de acordo com o seu talento. Mas eu quero que o meu governo estimule. O meu primeiro compromisso é com a educação e o compromisso biológico é fortalecer a renovação. Candidato, e como é que o senhor vê, por exemplo, a necessidade de relacionamento, como é que vai ser a sua forma de se relacionar com a Assembleia Legislativa para conquistar a maioria? O seu Partido Progressistas, por maior que seja a bancada que faça a reboque da sua eleição e a sua coligação, não deve fazer a maioria do Não, não vai fazer. Eu pedi o voto aqui para os nossos deputados federais, deputados estaduais da coligação, mas mesmo num sonho otimista, nós vamos ter que compor, se possível, com outros partidos. O segundo turno, se nós chegarmos ao segundo turno, como eu espero, já vai dar a primeira. A gente imagina que o MDB vai estar na oposição. Eu não sei, porque o MDB... Olha, eu não posso ficar fazendo propaganda, mas o MDB não vai botar todo num lado só. Nenhum partido vai. E o MDB talvez seja, por ser o maior partido, aquele que apresente as maiores dissidências. Mas... no segundo turno... Aquela briga MDB-PP já passou, acabou? Aquela rivalidade histórica? Eu acho que do histórico só tem eu. Eu já estou mais soft. Eu, como disse, aprendi a ouvir mais. E não tenho essa visão maniqueísta do mundo. Senador... Você escutou há pouco um debate, né, em que um candidato disse, mas você já votou no Lula. Você está falando com o Bolsonaro, ele também já votou no Lula. Então... o mundo é célere, já se agita. Desculpa lhe interromper, senador, mas aqui tem 20 segundos, eu queria deixar esse tempo para o senhor fazer a sua despedida, a gente encerrar essa entrevista. Pedir o voto. Sucesso para o nosso comércio. Se nós soubermos fazer circular, a produção vai melhorar e a economia vai crescer. Muito obrigado, senador, pela participação. Boa sorte na campanha. Muito obrigado.